Deputado, muito obrigada por nos receber aqui no seu apartamento em Brasília para essa entrevista. E eu gostaria de saber, começar essa entrevista sabendo da onde surgiu essa ideia do senhor ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Até onde eu sei, essa ideia partiu do chanceler Ernesto Araújo, mais para o começo do ano, mas eu só tive ciência quando o meu nome foi ventilado nos jornais com essa possibilidade. Então, falei com o presidente. Até então, eu não tinha nada de concreto, nada certo, não era uma questão que eu pensava ou que eu imaginava como sendo real na minha vida. Mas você não vinha se preparando ao longo dos anos para um dia ser embaixador? Não me preparava nunca para ser embaixador. Tenho interesse na área internacional. Depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro, início de dezembro, eu fui para uma rodada de conversas com homens de negócio, mercado financeiro, petróleo e gás, infraestrutura, passando por Washington, Nova York e Miami. Então, eu tive essa proatividade de começar a correr atrás para tentar inverter a imagem do Brasil no exterior, fazer com que o Brasil parasse de aparecer apenas nas páginas policiais e começasse a ser um país respeitado internacionalmente, já que no exterior existem poucas notícias com relação ao Brasil e às vezes de uma confiança duvidosa, vamos assim dizer. Então eu queria ocupar esse espaço e passar um recado para que no exterior que houve uma mudança no Brasil. Uma curiosidade, quando o senhor foi acompanhar o presidente Jair Bolsonaro na visita que ele fez na Casa Branca, que o senhor participou inclusive do encontro que ele teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Naquele momento, já tinha esse desejo de ser embaixador? Não. Ali eu estava assessorando o presidente como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E naquela oportunidade eu só entrei porque o presidente norte-americano, anfitrião, Donald Trump, me convidou para entrar. E se for reparar para olhar os detalhes, não tinha nenhum outro americano na sala. Então realmente foi um sinal de prestígio, mas eu entrei ali pela condição familiar, pela conexão familiar com o presidente Jair Bolsonaro. Óbvio, fiquei muito feliz, né, uma oportunidade de você falar com o presidente da maior potência militar do mundo, da maior potência econômica do mundo, e depois, na sequência, ainda fui elogiado por ele. Então, acredito que isso daí também marca, né, uma maneira pública de ser um diferencial nesse momento em que eu me encontro como candidato a embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Eu pergunto tudo isso porque, nessa ocasião, o chanceler, né, o ministro das Relações Exteriores, que é o Ernesto Araújo, acabou ficando de fora. E o senhor foi que entrou, até virou notícia isso. E depois também o fato de seu nome, o presidente ter citado o seu nome, essa ideia de eventualmente fazer essa indicação do seu nome para a Embaixada dos Estados Unidos, um dia depois do senhor completar a idade mínima para ocupar o posto, que é 35 anos. Como é que foi assim, o encadeamento dessa... Débora, eu acredito que essa notoriedade toda, por eu ter entrado e o ministro Ernesto Araújo não ter entrado, na minha opinião, é uma mera mudança do foco. Porque o Jair Bolsonaro marcou um golaço, se aproximou de Donald Trump, conseguimos conversar sobre acordo de salvaguardas tecnológicos de Alcântara, a formação de fóruns de nível de CEOs, a entrada do Brasil como aliado extra-OTAN, um ato unilateral dos americanos, um sinal total de prestígio. Então, acredito que existem diversos fatos a serem marcados nessa visita, que não esse mero detalhe. E acho engraçado, porque quando encontro com o ministro Ernesto, nós somos bons amigos. Toda viagem internacional que eu faço, eu reporto a ele. E com relação à idade de 35 anos, sim, foi logo após eu ter completado 35 anos, que é a idade mínima, mas eu vou falar uma coisa que talvez as pessoas não venham acreditar. O Jair Bolsonaro ele não conversava comigo, ele não falava, olha, vou esperar você fazer 35 anos para indicar para a embaixada nos Estados Unidos. Esse tipo de conversa nunca teve. Por isso que eu falei, até de certa forma eu fui pego de surpresa. E a minha conduta ela nunca foi pautada para chegar a um cargo. Onde quer que eu esteja, eu procuro desempenhar o meu trabalho da melhor maneira possível, seja como advogado, policial federal ou como deputado federal, presidente da CREDEM. Se você fizer um bom trabalho, Débora, um dia você vai ser recompensado. O presidente disse que só vai encaminhar a sua indicação ao Senado quando o senhor achar que é o momento. Então, eu gostaria de saber quando e do que e o que depende, o que o senhor está esperando, qual vai ser o momento ideal? Acredito que o momento está muito breve, Débora. Eu não quero adiantar e falar uma data, né?
mas eu ainda desejo visitar alguns senadores e eu acredito que, em que pese ser uma praxe um candidato visitar os senadores, eu confesso que eu tenho gostado muito dessa prática, porque às vezes no bate-papo surgem algumas demandas, surgem algumas ideias, eu fico mais ciente do que os senadores estão pensando, então acaba sendo uma aproximação que com certeza eu vou levar sendo escolhido como embaixador pelos senadores ou mesmo numa eventual reprovação, que eu acredito que não vai ocorrer, mas em casos se configurando, eu vou aproveitar essa experiência na minha conduta como deputado federal também. E aí nessas visitas, o senhor planeja visitar só os membros da comissão ou os 80? Porque eu acredito, eu não vou... Eu digo 80 porque, né, o seu irmão é senador. O primeiro seria o Flávio Bolsonaro. Não precisaria da visita. Não, inclusive eu já tive com o Flávio Bolsonaro, né? Mas certamente eu acredito que eu não vou conseguir visitar todos os senadores. Com certeza, alguns senadores de oposição eu devo visitar. Já visitei alguns que eu não sabia a opinião. Não sei se eles são favoráveis. Senadora Anastasia, senadora Amin, não sei qual a opinião deles. E, de fato, eles não me falaram também o posicionamento. Mas essa aproximação é um sinal de humildade. Já dá para eles conhecerem um outro Eduardo Bolsonaro, que provavelmente ou porventura eles não conheçam, ou tenham ciência apenas pela imprensa. Então, acho que é um trabalho que é valioso, independentemente do resultado da sabatina. Se o senhor não conseguir reunir apoio suficiente, na sua opinião, nos seus cálculos, porque todo mundo faz placar, né? Não é só a imprensa, imagino que vocês também tenham o placar de vocês. Essa indicação, o senhor pediria para o presidente não formalizar essa indicação, se não tiver apoio suficiente, ou o senhor vai de qualquer maneira? Tem um ditado que diz: eu prefiro as lágrimas da derrota do que a vergonha de não ter lutado. Eu acredito que a sabatina, Débora, vai ser uma excelente oportunidade para eu mostrar quem eu sou, mostrar que eu sou merecedor desse cargo e eu estou muito confiante. Eu não quero passar a ideia de soberba, não, pelo contrário, sigo humildemente visitando os senadores, mas eu acredito que eu tenho potencial para assumir esse cargo, a exemplo do que ocorreu, por exemplo, com outros nomes notórios na carreira da diplomacia, como Moreira Salles ou Oswaldo Aranha, que sequer falava inglês e foi embaixador político do Brasil, né, uma indicação política, para representar o Brasil em Washington. Então, acredito que vai dar certo. O senhor fala da sua preparação, né, que o senhor se sente humildemente, mas confiante na sua preparação, está realmente preparado para um cargo tão grande. Mas eu queria saber o seguinte, muita gente, até apoiadores do senhor, não tem como saber exatamente qual é o grau de profundidade dessa preparação. Então, eu queria aqui fazer uma situação hipotética, e aí o senhor me diz o que o senhor acha. Então, por exemplo, vamos supor que o presidente do Brasil fosse o ex-presidente Lula, que fosse presidente do Brasil hoje. E o filho dele, o Lulinha, por exemplo, falasse inglês, espanhol, né, português, obviamente, fosse deputado, presidente da Comissão de Relações Exteriores, tivesse experienciado uma vivência nos Estados Unidos e dissesse que se interessava por esse tema. Uma situação assim, o senhor não o conhece, o senhor é da oposição e, ao seu ver, o presidente Lula indicar o filho dele, Lulinha, para o cargo de embaixador dos Estados Unidos, como é que soa isso para os seus ouvidos? É uma situação bem hipotética, né, Débora? Na realidade, nós trilhamos caminhos totalmente diferentes. Eu não preciso nem me aprofundar nesse tema. Eu estou indo para os Estados Unidos para trabalhar. É uma responsabilidade muito grande. Se fosse essa situação hipotética, certamente os filhos do Lula também teriam uma oposição. Eu entendo, eu respeito a oposição. Eu acho que é interessante o debater novamente, né, o nepotismo, mesmo tendo uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal que me autoriza a exercer esse cargo de embaixador, mesmo sendo filho do presidente Jair Bolsonaro. Essa semana mesmo, o STF arquivou uma ação do partido Cidadania, que visava impedir a minha nomeação. Então, na verdade, são entraves normais, né? O governo que ganha, quem ganha a eleição, governa. Quem perde a eleição, faz oposição. Isso aí é natural e faz parte da regra do jogo, não me incomoda.
Mas não só a oposição, por exemplo, legalmente, né, como o senhor colocou, não é proibido, até porque é uma indicação política, né, não é uma indicação administrativa. Mas até mesmo apoiadores do senhor já se manifestaram publicamente e também em off, que estão desconfortáveis com essa indicação. Por quê? Não por ser o senhor especificamente, mas porque lembra velhas práticas da velha política, que remete, mesmo não sendo legalmente proibido, que remeteria ao nepotismo. O senhor entende a dificuldade dos seus apoiadores, de parte dos seus apoiadores em te apoiar? Nesse caso? Eu entendo, Débora, mas, mais uma vez, eu acredito nas minhas qualidades, eu tenho a confiança do presidente do Brasil, eu tenho o apoio do presidente dos Estados Unidos, o 02 da Itália, vamos assim dizer, Salvini, me apoiou publicamente, o ex-embaixador da Argentina no Brasil, Carlos Magarinho. Então, os apoios suficientes de competência eu acredito que eu tenha. E o meu eleitor, eu entendo a precaução dele e eu fico até, de certa forma, lisonjeado. Porque realmente, se eu não estivesse fazendo um bom trabalho, eles estariam loucos para que eu fosse embora do país mesmo, né? Mas, uma vez nos Estados Unidos, eu tenho muito a colaborar. Por exemplo, o meu estado, o estado que me elegeu, São Paulo, é o estado que mantém as maiores relações comerciais com os Estados Unidos. E eu vou extrapolar a barreira de São Paulo e vou poder trazer benefícios comerciais para todo o Brasil. Então não há o que temer. E aí entra mais uma vez a sabatina, que será uma excelente oportunidade para eu demonstrar isso daí para o público mais uma vez. E eu entendo os meus apoiadores. Agora, vamos pensar por outro lado. Se eu tivesse tido uma baixa votação, isso daí com certeza estaria sendo usado como argumento para a minha não nomeação para a embaixada. Porque, em última análise, o que é embaixador? Ele é representante do Brasil no exterior. E dentro da Câmara dos Deputados, por eu ter tido a maior votação da história do Brasil, nesse ponto de vista, eu sou... Quantos votos? 1.843.000 votos. E sob esse ponto de vista, Débora, eu com certeza sou, inclusive, o que tem a maior chancela do povo brasileiro. Eu sou aquele deputado que vai representar a maior parcela de brasileiros na embaixada em Washington. Em uma entrevista rápida, uma fala rápida, que daí a frase foi bastante debatida, foi que o senhor estava falando sobre as suas qualidades, né? Que o senhor citou aqui várias vezes, não, eu estou qualificado. O senhor falou, eu fritei hambúrguer nos Estados Unidos. Então, vamos agora que a gente tem um tempo, vamos aqui falar. Quais são as suas características que o senhor acha que o qualificam para o cargo? Débora, primeiro, a questão do hambúrguer foi uma maldade que uma parte da imprensa fez comigo, né? E depois me jogou para a chacota, porque eu estava respondendo falando que eu visito os Estados Unidos com certa frequência, inclusive fiz um intercâmbio onde eu fritei hambúrguer. Eu estava achando que estava passando um exemplo de humildade. E, na verdade, achincalharam comigo por eu ter tido um trabalho humilde nos Estados Unidos, que é a realidade de boa parte dos filhos da classe média que vão ao exterior. Trabalhar, um trabalho humilde, eu não poderia ter a pretensão de ocupar um alto cargo em iniciativa privada ou dentro do governo, tendo apenas 20 anos de idade naquela época, e também a realidade dos brasileiros lá é de trabalhar e estudar. Então está aí mais uma diferença que nós temos que aprender com o americano, e eu aprendi lá, que trabalho é trabalho, feio é não trabalhar, ponto. Agora falando das minhas qualidades, eu sou formado em Direito pela FRJ, sou advogado, prestei concurso da Polícia Federal, tive experiência inicial na fronteira com a Bolívia, depois no aeroporto de Guarulhos, depois em São Paulo pela Polícia Federal também. Fui eleito deputado federal, estou no meu segundo mandato e tive a maior votação da história do Brasil. Você não pode jogar na lata do lixo essa experiência política, porque nas negociações, nas mesas de negociações, seja ela tratando de uma pauta comercial ou um assunto político entre os países, o que vai contar é também essa afeição pessoal. A gente não pode fugir disso. A gente fica muito mais tendente a fechar negócio com alguém com quem você se identifique do que com alguém que, na verdade, não tenha a mesma conduta que a sua. Isso daí é algo crucial. E um outro papel que o embaixador tem é de colocar em alto nível a relação entre os países. Ora, ninguém tem mais acesso do presidente Jair Bolsonaro do que eu, e também eu conto com uma simpatia do presidente norte-americano. Eu sou o único, Débora, mais uma vez, não é querendo me gabar, é falando de uma maneira bem humilde, eu nunca vi uma outra pessoa do corpo diplomático brasileiro sendo elogiada pelo presidente norte-americano. E reparem, antes da possibilidade dessa nomeação para embaixador.
Então eu fui aos Estados Unidos em eventos em um evento do Partido Republicano no Mar-a-Lago. Eu fui lá, fiz uma rodada de em torno de 30 mesas, onde a gente conversou com o alto nível do empresariado norte-americano. Então é uma construção de uma relação. Isso aí não veio da noite para o dia. Eu procuro ocupar os espaços de uma maneira proativa. E agora, quem sabe aí esteja prestes a colher um pouco do retorno desse trabalho. Mas, mais uma vez, eu confio na minha aprovação. Mas mesmo que os senadores entendam que eu não sou merecedor desse cargo, seguirei com a mesma conduta de trabalho dentro da Câmara dos Deputados. Certo, mas a questão, eu acho que uma coisa que as pessoas questionam, os seus críticos questionam, seria se o senhor teria o embasamento teórico suficiente na questão geopolítica mundial. Débora, eu estou dentro do governo, sou muito próximo e confesso até que tenho muita admiração pelo ministro Ernesto Araújo. Então, o alinhamento, a convergência, ela é praticamente automática. E em caso de dúvida, é só ter a humildade para telefonar, para falar com o presidente, falar com o chanceler, falar com o Felipe Martins, que é assessor especial do presidente para assuntos internacionais também. E agora, para assuntos técnicos, eu acredito que exista lá um corpo diplomático muito eficiente. Existe, além do embaixador também, os cônsuls. Então, eu acho que questões de visto, auxílio jurídico e outros problemas relativos aos brasileiros nos Estados Unidos, certamente amparo técnico, existe uma boa equipe que vai suprir com isso junto comigo. Entendi. Vamos falar um pouquinho sobre a sua vivência nos Estados Unidos, né? O senhor foi para lá, o senhor tinha 20 anos. Como é que foi esse seu intercâmbio? Olha só que curiosidade, né? Eu fui nos Estados Unidos através de uma agência que consegui um emprego, trabalhei lá no Popeyes, Que não tem hambúrguer. Mas se eles tivessem pesquisado, eles veriam que quando eu trabalhei no Colorado, não tem hambúrguer, mas tem comida chinesa. Então, já estou passando hambúrguer, comida chinesa, trabalhei numa montanha, éramos os primeiros a subir a montanha, às vezes num frio de 20 graus negativos, seja no Colorado ou seja no Maine. E no Maine, eu trabalhei numa cidade chamada Kennebunk, onde a família Bush tem uma fazenda. Um dos embaixadores do Brasil durante a administração do Bush filho, W. Bush, era o seu vizinho de rancho, que eu conheci essa semana junto com o prefeito de Miami. Inclusive o prefeito de Miami que elogiou, né, a minha desenvoltura, o meu inglês, o espanhol, o português, tão criticado pela imprensa. Então eu sigo estudando. As minhas experiências nos Estados Unidos são muito interessantes. Quando eu trabalhei no Colorado também, na cidade de Breckenridge, por iniciativa própria, eu fiz uma entrevista junto a policiais numa delegacia próxima onde eu morava, já tinha esse interesse, mesmo antes de entrar na Polícia Federal. Então, eu sempre tento aproveitar essas viagens, mesmo que a turismo, para aprender um pouquinho mais como é que as coisas andam nos Estados Unidos, como é que é a questão tributária, as relações internacionais, a imigração, enfim, é sempre uma oportunidade de crescer. E quando o senhor viajou para lá, nessa época do intercâmbio, o senhor foi estudar também? Não, no intercâmbio eu apenas trabalhei. Mas, na verdade, e que visto que era o seu? Era J1. Mas, na verdade, quando você trabalha lá, você está aprendendo também o inglês. E a fluência, você está aprendendo novos vocabulários, enfim, sempre um procedimento de aprendizado. E muito bom também para você trabalhar, pagar os seus impostos, pagar o seu aluguel, viver a vida decentemente, como um brasileiro de classe média vive lá, ou como vive o mais humilde americano. Certamente é uma experiência, Débora, que eu recomendo a todos os brasileiros. Quem tiver oportunidade, faça esse intercâmbio, vá lá fritar o seu hambúrguer, que você vai voltar com boas histórias para contar. O senhor fala, e o presidente também fala, sobre uma proximidade com a família Trump. Eu gostaria de saber de que maneira é essa relação que você tem com a família Trump. Eu tive contatos rápidos com 2 filhos deles, na verdade 3, né? Com o Trump Jr., certa vez na SHOT Show, que é a maior convenção de armas do mundo. Numa outra oportunidade, no Mar-a-Lago, encontrei e também bati uma foto com Eric Trump, que é outro filho dele. E na visita oficial à Casa Branca, tive a oportunidade de conhecer também a Ivanka. Nós não trocamos e-mails, eu tenho o contato do marido da Ivanka, que é o Jared Kushner, que inclusive é um dos principais assessores do presidente Donald Trump.
E também do próprio presidente, já tive a oportunidade de estar com ele tanto nos Estados Unidos quanto no G20 no Japão. Então essa construção ela vai aumentando, as relações vão melhorando conforme a gente vai se conhecendo e eu pretendo usar isso daí a favor do Brasil. É isso que eu queria saber. Isso tem só lado positivo ou pode ter um lado negativo, também ser filho do presidente do Brasil? Diante de uma negociação difícil, por exemplo, entre Brasil e Estados Unidos, que o senhor vai ter que intermediar? Eu sou fã do Donald Trump e ele mesmo fala, né, America First. E aqui no Brasil, nós da família Bolsonaro falamos Brasil acima de tudo. Então, certamente, eu vou, se eu for merecedor do voto dos senadores, eu vou cumprir essa missão da melhor maneira possível, defendendo os interesses do Brasil. Naquilo em que houver um conflito, tentamos usar da nossa política, da nossa diplomacia, do nosso bom diálogo, né, para tentar chegar a um bom termo. Eu gostaria de saber, assim, questões técnicas, né, se o senhor for efetivado mesmo no cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Eu gostaria de saber o seguinte, o presidente Donald Trump, ele é muito rígido na questão imigratória e está deportando muito imigrante que não tem os documentos legalizados, atingindo também muitos brasileiros, como o senhor mesmo falou, né, que tem muito brasileiro que vai morar lá, nem sempre legalmente. O que o senhor pode fazer por esses brasileiros que estão nessa situação tão delicada que às vezes desestrutura famílias e projetos de vida? Débora, essa conduta não é exclusividade do presidente americano Donald Trump. Inclusive, eu já ouvi algumas pessoas falarem, confesso que ainda não pesquisei, vou pesquisar, que o seu antecessor Obama tinha uma política muito mais forte nesse sentido de deportação. Mas, ao que parece, nos Estados Unidos, tudo que é feito pelo presidente Trump é potencializado, principalmente pela imprensa norte-americana. Mas é que também o presidente Trump, ele não é muito da onda don't ask, don't tell, né? Mas se você parar para ver, Débora, Donald Trump foi eleito, teve a maioria no estado da Flórida, que é um estado onde praticamente você não fala nem inglês. Você sai pelas ruas e encontra diversos nacionais da América Central, do Caribe, enfim, venezuelanos, cubanos. E ali as pessoas aprovaram o nome do Trump e aprovaram a sua política. A política interna americana não cabe ao embaixador brasileiro, ou até mesmo eu, como brasileiro, querer dar algum tipo de palpite. Cabe a nós entendermos que, se a situação lá estiver tão ruim, a gente pode retornar ao Brasil. O Brasil está sempre de braços abertos para os brasileiros. Inclusive, a nossa Constituição ela impede, né, a chamada pena de banimento. Então, o brasileiro que quiser retornar ao Brasil será bem-vindo. E agora, ouvindo as reclamações dos brasileiros, a gente pode tentar conversar com a administração Trump, caso esteja ocorrendo algum tipo de injustiça ou algum tipo de conduta mais energética. A gente só não pode entender que, indo para os Estados Unidos, a gente chegue lá e vá fazer o que nós bem entendermos. Se nós vamos a um país no exterior, nós temos que nos adaptar às regras e às leis daquele país. Certo. A guerra comercial entre Estados Unidos e China, que cada hora tem um sinal, né? É hoje um dos grandes problemas para a economia mundial e a principal causa de um possível quadro de recessão até mundial, com reflexos até aqui no Brasil. O senhor está vendo a bolsa aí, como é que está? O Brasil vai tomar lado nessa briga? Débora, primeiro, a gente tem que pontuar que isso daí não é mais uma situação como aquela da Guerra Fria, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, e os dois tentando manter uma certa distância. Sabe qual é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos? É a China. Qual é o principal parceiro comercial da China? É os Estados Unidos. Eu acredito que o papel do Brasil, né, vamos dizer assim, nessa disputa, eu acho que não será aderir a um ou outro lado. Eu acho que, inclusive, o próprio americano demonstra que nas questões comerciais, o dinheiro não tem cheiro, é a máxima do imperador Vespasiano, pecunia non olet. Nós temos até que aprender muito com eles nessa área. O que o americano pede é que exista uma regulamentação mínima. Ele não quer ver uma empresa chinesa copiando um produto norte-americano, violando as patentes e depois se beneficiando disso no mercado comercial. Então, é fixar uma conduta mínima e, tendo essa regra mínima, o jogo comercial seja jogado e que vença o melhor. O próprio presidente americano já falou isso algumas vezes, né? Que ele não teme a concorrência chinesa, teme são
práticas não republicanas que favoreçam, né, a esse praticante. O papel do Brasil nesse mercado será se beneficiar e trazer empregos para o Brasil sempre. Os europeus, de uma forma geral, eles se sentem incomodados com a interferência de Donald Trump em assuntos internos lá da Europa. No caso do Reino Unido, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos não só se posicionou a favor do Brexit, como também diz claramente que preferia Boris Johnson no cargo de primeiro-ministro, enquanto os conservadores ainda decidiam quem seria o escolhido. O senhor concorda com esse tipo de postura de o presidente se intrometer em assuntos de outros países? Na verdade, é um palpite, ele tem direito à opinião dele. Assim como, por exemplo, o Jair Bolsonaro tem a sua preferência também na Argentina. Não é porque o Jair Bolsonaro vai falar que gosta mais do candidato X que esse será o candidato vencedor. A decisão de eleger esse ou aquele representante cabe aos nacionais daquele país. Eu acho que ele tem direito à opinião dele e seria estranho se nós não conhecêssemos a personalidade do presidente, como se ele fosse uma pessoa vaselina ou ensaboado. Enfim, eu acho que o público está cansado disso. E o que nós precisamos é exatamente do contrário, é conhecer os nossos representantes, que aí a gente consegue ter uma escolha melhor definida nas eleições. E estando na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, o senhor pretende fazer algum trabalho para tentar mudar a imagem do governo Bolsonaro no Brasil também perante a Europa? Com certeza, o que você fala nos Estados Unidos ecoa pelo mundo inteiro. Além da embaixada, ali estão organizações como as Nações Unidas, a OEA, diversos canais de imprensa. Por exemplo, no Emirados Árabes eu aprendi que o embaixador do Emirados Árabes Unidos em Washington tem status de ministro, participa das reuniões do alto comando do seu país. Então é um papel diferenciado. E eu acredito que sim, eu serei um porta-voz do governo Bolsonaro, porque todo embaixador ele é um representante do presidente. Por quê? Quando ocorre uma eleição, Débora, as pessoas dizem qual rumo que o país deve tomar. E o Jair Bolsonaro ele assumiu um lado durante a eleição e a população brasileira quer essas mudanças. Então o embaixador ele não pode fazer um juízo contrário àquilo que pediram os brasileiros. Então certamente sim, serei um representante do governo, serei como um mini-presidente lá nos Estados Unidos, assim como são todos os outros embaixadores nas suas posições, e eu quero reverter essa imagem ruim, porque eu vejo que muita dessa imagem é com base em fake news, em comentários inapropriados, e eu acredito que o presidente Jair Bolsonaro ele está, com certeza, convergindo para aquilo que os brasileiros pediram. É uma política contra a ideologia de gênero, é uma política que olhe pelo produtor rural, contra o radicalismo ambiental. O Brasil tem 61% do seu território preservado com a vegetação original. Quantos por cento da Europa que detém ainda a vegetação original? Então é começar a conversar, botar a soberania adiante, conversar de homem para homem, de igual para igual, com os outros presidentes. Sei que a gente tem que encerrar aqui, mas minha última pergunta é, o senhor ali empossado no cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, qual vai ser a sua primeira medida? Não tem esse poder decisório todo não, mas eu acredito que um grande objetivo seria traçar um acordo comercial entre Brasil e os Estados Unidos, dar o pontapé inicial aos moldes do que ocorreu agora com a União Europeia. Eu acho que tem muito benefício a trazer para o Brasil, aumentar a concorrência, o que gera um aumento da competitividade, melhora na qualidade dos produtos. Qual brasileiro nunca se perguntou, né? Comprar um produto tão caro, de uma qualidade baixa, e às vezes a gente está fazendo isso daí meramente com base numa política antiga de protecionismo. Vamos abrir o mercado, vamos trazer aqui, parafraseando Collor, que no passado disse que no Brasil nós tínhamos carroça e depois de abrir o mercado, nós temos uma qualidade muito melhor dos nossos automóveis. Esse com certeza seria um grande objetivo, Débora. Qual que é a carroça da vez? Olha, eu pago muito caro no smartphone que eu uso, só para citar um dos exemplos. Eu continuo achando caro o carro que a gente paga, pagamos muito pela qualidade de carro que nós temos aqui. Se você for no Chile, por exemplo, você tem a preços muito mais acessíveis, carros de muito melhor qualidade, simplesmente porque o Chile importa os seus automóveis sem botar uma alta carga tributária neles. Então é hora de rever os conceitos do Brasil com relação à tributação
e também com relação à legislação trabalhista. Obrigada, deputado. Obrigado, Débora.